Boa tarde, meus amigos queridos. Vamos dar graças a Deus por mais um dia de estudo, de aprendizado e que possamos, aos pouquinhos, irmos fazendo a nossa reforma íntima. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Não nos deixes cairmos em tentações, livra-nos do mal, dai-nos o pão de cada dia, perdoai-nos as dificuldades que ainda carregamos, conforme formos capazes de perdoar aqueles que têm dificuldades e as transmite para conosco. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre, com a graça de Deus. Que assim seja. Vamos hoje dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Estamos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Hoje iniciaremos o título Por um Inimigo Morto, no item 67. Instrução preliminar. A caridade para com nossos inimigos deve segui-los ao além-túmulo. É preciso pensar que o mal que nos fizeram foi para nós uma prova que pode ser útil ao nosso adiantamento, se soubermos tirar proveito disso. Ela pode ainda nos ser mais proveitosa do que nas aflições puramente materiais, pelo fato de nos ter permitido juntar a coragem, a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Pede-se também para que veja nesta obra capítulo 10, item 6 e capítulo 12, itens 5 e 6. A prece. Senhor, vós que chamastes antes de mim a alma eu lhe perdoo o mal que me fez e as más intenções que teve para comigo. Possa ele disso se arrepender, agora que não tem mais ilusões deste mundo. Que vossa misericórdia, meu Deus, se estenda sobre ele e afastai de mim o pensamento de me alegrar com a sua morte. Se tiver faltas para com ele, que me perdoe como eu o perdoo as que cometeu para comigo. Nesta prece nós vemos, um trechinho da oração do Pai Nosso, dita com outras palavras: perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores. Ou seja, usai para comigo a mesma medida, o mesmo peso que eu uso para com o outro. Por isso, o perdão liberta aquele que perdoa. É como se fosse um peso que carregamos e à medida que perdoamos de verdade, passamos a esquecer e deixamos de carregar esse peso, Agora veremos a prece por um criminoso. Se a eficiência das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, pois têm mais necessidade do que aqueles que viveram virtuosamente. Recusá-las aos criminosos é deixar de ter caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Acreditá-las inúteis, porque um homem teria cometido este ou aquele erro, é prejulgar a justiça do Altíssimo. Prece. Senhor, Deus de misericórdia, não abandoneis esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens pôde atingi-lo, mas não o isentou da vossa, se seu coração não foi tocado pelo remorso. Tirai a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas. Possa seu arrependimento encontrar graças diante de vós e aliviar os sofrimentos de sua alma.
possam também nossas preces e intervenção dos bons espíritos lhe trazer a esperança e consolação, lhe inspirar o desejo de recuperar suas más ações em uma nova existência e lhe dar a força de não fracassar nas novas lutas que empreenderá. Senhor, tende piedade dele. Nesse item, prece por um criminoso, às vezes a gente, pelo menos eu, antes de entrar no espiritismo, não era assim que eu pensava. Eu tinha mais ou menos aquela lei, olho por olho, dente por dente. Graças a Deus, conheci essa doutrina maravilhosa que serve para a nossa mudança. Então você enxerga no outro um irmão que ainda está ali em aprendizado. E quem somos nós para julgar? E se Jesus colocava, vai, não peques mais, quem somos nós para apontar o dedo ao próximo? E no livro que estamos vendo, às segundas-feiras, de Chico Xavier e André Luiz, Ação e Reação, de André Luiz e Chico Xavier, sempre há justiça divina que lhes mostra a consequência de seus atos. A nós nos cabe orar por ele e ter piedade, pois sempre terá que ressarcir aos que foram feridos. É assim que aprendemos com os livros das obras básicas, que tudo aquilo que fazemos ao próximo retorna. E se fizermos coisas ruins e difíceis, teremos sim que numa próxima encarnação repará-las. Agora prece por um suicida. O homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque cabe somente a Deus tirá-lo do cativeiro terreno quando julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode suavizar seus rigores em virtude das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair às provas da vida. O suicida é como um prisioneiro que foge da prisão antes de cumprir a condenação e que, quando é recapturado, é tratado severamente. Assim acontece com o suicida que acredita escapar das misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Prece. Sabemos, Senhor meu Deus, o destino reservado àqueles que violam vossas leis ao encurtar voluntariamente, seus dias. Mas sabemos também que vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre a alma possam nossas preces e vossa piedade suavizar a amargura dos sofrimentos que suporta por não ter tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é ajudar aos infelizes, tomai-os sob vossa proteção, inspirai-lhe o arrependimento por sua falta e que vossa assistência lhe dê a força para suportar com mais resignação as novas provas que terá de passar para repará-la. Afastai dele os maus espíritos que poderiam levá-lo novamente para o mal e prolongar seus sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o motivo das nossas preces, que possa nossa compaixão suavizar a amargura e fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em vossas mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujos braços sempre estão abertos a todos os arrependidos e só permanecem fechados aos corações endurecidos. Vemos aqui, já sabemos pela doutrina bendita do Espiritismo, que não se deve abreviar a provas que temos aqui na terra, mas para tudo há misericórdia de Deus, para que os erros possam ser aplanados e o suicida
possa recomeçar sua trajetória para seguir de onde parou. Então é muito importante a oração, a prece, a conversa com Deus, pedindo a sua misericórdia a esses irmãos que não tiveram ali a força suficiente para enfrentar a sua trajetória aqui no planeta Terra. Pelos espíritos arrependidos. Seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os sofredores e arrependidos que pedem preces. Podem ter sido maus, mas não são mais a partir do momento que reconhecem suas faltas e as lamentam. São apenas infelizes. Alguns até mesmo começam a gozar de uma felicidade relativa. Prece. Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Eis um espírito que tinha prazer em praticar o mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Dignai-vos, meu Deus, a recebê-lo como um filho pródigo e perdoar-lhe. Bons espíritos, cuja voz ignorou, ele quer vos escutar de agora em diante. Permiti-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de se purificar para alcançá-la. Sustentai-o em suas boas resoluções e dai-lhe a força para resistir aos seus maus instintos. Espírito de, nós te felicitamos por sua modificação e agradecemos aos bons espíritos que te ajudaram. Se no passado tinhas prazer em fazer o mal, é que não compreendias o quanto é doce a alegria de fazer o bem. Também te sentias indigno para alcançá-lo, mas desde o instante em que colocaste o pé no bom caminho, uma nova luz se fez para ti. Começaste a experimentar uma felicidade desconhecida e a esperança entrou em teu coração. É que Deus sempre escuta a prece do pecador arrependido. Ele não recusa nenhum daqueles que o buscam. Aqui nós vemos que Deus jamais repudia, Deus jamais ignora aquele irmão que vai à sua busca. Vamos continuar. Para entrar completamente na graça do Senhor, esforça-te de agora em diante para não mais praticar o mal, mas em fazer o bem e em reparar o mal que fizeste. Então terás satisfeito a justiça de Deus, as tuas boas ações apagarão as tuas faltas passadas. O primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançares, mais o caminho parecerá fácil e agradável. Continua, pois, e um dia terás a glória de estar entre os bons espíritos, os espíritos bem-aventurados. Aqui, meus amigos, nós vemos que todos os arrependidos terão a chance de estarem entre os bem-aventurados. E nós que estudamos às segundas-feiras os livros de Chico Xavier, ali que foram trazidas as mensagens de André Luiz, podemos citar o próprio André Luiz como exemplo, né? No nosso lar, naquele livro mostra que ele está perdido naquela parte mais difícil do umbral e é chamado pelos outros que lá se encontram de suicida. Suicida. E ele ficava pensando, meu Deus, mas eu não tirei minha vida. Ele era médico. Então, mas por quê? Pelo orgulho, pela vaidade e pelo inconsciente. Ele não cuidou do corpo dele. E aí, com o passar do tempo, ele foi acarretando doenças, pelo descuido mesmo. Eu lembro que no livro ele gostava sempre de tomar ali o seu vinhozinho, não sei se é vinho, licor, alguma coisa assim. Tinha lá seus casos.
Aí ele acabou com câncer, sífilis e acabou indo embora antes do tempo determinado por causa das atitudes que ele teve. E aí ele era um suicida inconsciente, mas era porque ele não teve essa intenção, ele não buscou tirar a vida dele, mas as ações que ele praticou com o corpo dele acabaram reduzindo o tempo que ele tinha de vida física aqui no planeta Terra. E depois de 8 anos nessa situação, nesse umbral aí de dificultoso, né? Umbral grosso, alguns dizem, é que ele baixou o orgulho, aquela arrogância que trazia junto dele. Ai, André, me desculpe, mas é mais ou menos isso, não é julgando de forma alguma quem sou eu, né? E fez uma prece sincera, uma prece ali do fundo do coração. A mãe, a gente sabe que ela estava sempre tentando ajudá-lo, né? E deixou ali, pediu a Clarencio que estivesse sempre ao lado do filho dela para resgatá-lo. Mas André não conseguia ver, não conseguia. E quando ele se cansou daquela situação de sofrimento, aí ele fez ali uma prece sincera, pediu a Deus que o ajudasse. E quando ele se desvencilhou também daquele orgulho e da realidade ali, né? E se colocou diante de Deus em sentido de pedir mesmo ajuda. Aí ele viu Clarencio. Aí ele conseguiu ver, mas o Clarencio estava sempre por perto. E ele pôde ser socorrido. Então, cabe às nossas orações a todos esses irmãos, né? Arrependidos, encarnados ou não. Aqui nós vimos o caso do desencarnado. E a prece em si é mais pelos irmãos desencarnados que está ali, mas serve também para nós encarnados. Mas que as nossas preces, as nossas palavras, sejam assim aquelas sinceras, saídas do fundo do coração, e não as decoradas, aquelas que eu repito igual um papagainho, mas que saiam de verdade, do fundo do coração. E aí, Deus jamais deixa de ouvir um pedido de socorro dos seus filhos. E Ele vê ali a sinceridade que estão sendo colocadas nesse pedido. Prece pelos espíritos endurecidos, instrução preliminar. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados pelo arrependimento, que se satisfazem no mal e disso não sentem nenhum arrependimento. São insensíveis às censuras, recusam a prece e muitas vezes blasfemam contra o nome de Deus. Essas são almas endurecidas que, após a morte, se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem detestaram durante sua vida pela obsessão ou por influência maléfica qualquer. Entre os espíritos perversos há 2 categorias bem distintas: os que são francamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros são bem mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos. São muitas vezes de natureza bruta e grosseira, como se vê entre os homens que fazem o mal, mas pelo instinto do que pelo propósito, e não procuram se fazer passar por melhores do que são. Há neles um germe adormecido que é preciso fazer despertar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza unida à benevolência, pelos conselhos, pelo raciocínio e prece. Nas comunicações mediúnicas, a dificuldade que tem para escrever ou pronunciar o nome de Deus é um indício de
Desculpem, é o indício de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhe diz que são indignos. Aqueles que estão nessa fase estão prestes a se converter e pode-se esperar tudo deles. Basta encontrar o ponto vulnerável nos seus corações. Já os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes e não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos e a quem podem governar à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, lhes serve de máscara para cobrir suas maldades. No mundo invisível, como no visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, pois agem na sombra, e deles não se desconfia. Apenas aparentam ter fé, mas não a fé sincera. Aqui nessa instrução preliminar pelos espíritos endurecidos, nós vemos alguns tipos de espíritos. Os autênticos, que ainda estão ali no primitivismo, mas eles agem mais por instinto do que por maldade mesmo. Então é fácil de se modificar. Eles não fazem o correto não porque querem fazer o mal, mas eles acham que está certo, né? E o plano superior está sempre ali para auxiliar, para ajudar, né? Eles acreditam, inclusive, que não são dignos de escrever ou falar o nome de Deus, quando percebem que estão agindo de forma contrária. Então, a partir do momento que eles têm ali um conhecimento, eles estão prontos à mudança. Já os espíritos hipócritas que é citado, eles vêm já com a intenção de enganar, ludibriar, e principalmente na hora da sessão de psicografia, psicofonia, eles usam nomes veneráveis de espíritos já iluminados para se passar por eles. E usam sim o nome de Deus, não por confiar e acreditar, mas para poder agir na sombra. E pegam aqueles médiuns que estão mais ali, levados ainda por orgulho, e que se sentem, né? E acabam, se não se modificarem, acabam se deixando levar pela fascinação e acabam fazendo tudo que esses espíritos querem que eles façam. Eles falam bonito, mas as intenções são más. Eles querem muitas vezes tomar conta do médium, da casa espírita, do dirigente, e muitas vezes pela invigilância eles chegam mesmo a dominar, né, a casa ao qual estão ali vinculados a algum médium ou a própria casa. E a gente precisa lembrar que toda luz tem que vir de dentro, né? Cada trabalhador trazendo assim essa luz, aí a casa flui de uma forma melhor e nenhum médium dá passagem, pelo menos para ficar ali ligado e fascinado por esse tipo de espírito. Até o próximo sábado. Boa semana a todos. Uma boa tarde a todos, queridos irmãos. Vamos lá a mais um estudo do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Estamos no livro 2, capítulo 5, Considerações sobre a pluralidade das existências. 222. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo e foi retirado de Pitágoras, mas jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza. Temos sempre procurado provar
que se encontram seus traços desde a mais alta antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não é o criador do sistema da metempsicose, que tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde ela existia desde épocas imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, portanto, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Por que maneira chegou até eles? Pela revelação ou por intuição? Não sabemos. Mas, seja como for, uma ideia não atravessa as idades e não é aceita pelas inteligências mais adiantadas se não tiver um aspecto sério. A antiguidade dessa doutrina, portanto, em vez de ser uma objeção, devia ser antes uma prova a seu favor. Há, porém, como igualmente se sabe, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, a grande diferença de que os espíritos rejeitam da maneira mais absoluta a transmigração do homem nos animais e vice-versa. Uma paradinha aqui para avaliarmos essa primeira consideração de Kardec nesse primeiro parágrafo, onde ele deixa claro aqui que a doutrina dos espíritos ela remonta à mais alta antiguidade. É claro isso desde que houve a primeira encarnação de um espírito, por exemplo, no planeta Terra, é que há fenômenos espíritas e tudo mais. E aí ele deixa claro também sobre a questão da doutrina da metempsicose, que é uma doutrina segundo a qual a alma pode animar sucessivamente corpos de homens, de animais e até vegetais. Uma doutrina indiana, né? Ela defende a transmigração da alma do homem para os animais e dos animais para o homem. Então, essa é uma doutrina rejeitada pelo Espiritismo. Nós sabemos que não é assim. Os espíritos não retrogradam, não retrocedem na escala evolutiva. Continuando aqui nas considerações de Allan Kardec, ele diz: os espíritos, ensinando o dogma da pluralidade das existências corpóreas, renovam uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Apresentamo-na, porém, de um ponto de vista mais racional, mais conforme as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, ao despojá-la de todos os acréscimos da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que eles a ensinaram, nos últimos tempos. Desde antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversas regiões e multiplicaram-se consideravelmente depois. Seria o caso, talvez, de examinar-se por que todos os espíritos não parecem de acordo sobre esse ponto. É o que faremos logo mais. Então, vamos continuar aqui vendo as considerações de Kardec. Ele diz: examinemos o assunto por outro ângulo, fazendo a abstração da intervenção dos espíritos. Deixemo-los de lado por um instante. Suponhamos que essa teoria não foi dada por eles. Suponhamos mesmo que nunca se tenha cogitado disto com os espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente numa posição neutra, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma hipótese e outra, a saber, da pluralidade e da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado nos levam a razão e o nosso próprio interesse. Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo único motivo de que ela não lhes convém, dizendo que lhes basta uma existência e não desejam iniciar outra semelhante.
Conhecemos pessoas que, à simples ideia de voltar à Terra, ficam enfurecidas. Só temos a lhes perguntar se Deus devia pedir-lhe conselho e consultar os seus gostos para ordenar o universo. De duas, uma: a reencarnação existe ou não existe? Se existe, é inútil opor-se a ela, pois terão de sofrê-la sem que Deus lhes peça permissão para isso. Parece-nos ouvir um doente dizer: já sofri hoje demais e não quero tornar a sofrer amanhã. Qualquer que seja a sua má vontade, isso não o fará sofrer menos amanhã e nos dias seguintes, até que consiga curar-se. Da mesma maneira, essas pessoas devem reviver corporalmente, reviverão, tornarão a reencarnar-se, perderão o tempo de protestar, como uma criança que não quer ir à escola ou um condenado à prisão, pois terão que passar por ela. Objeções dessa espécie são demasiado pueris para merecerem exame mais sério. Diremos, entretanto, a essas pessoas, para tranquilizá-las, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como pensam, e que, se a estudassem a fundo, não teriam do que se assustar. Saberiam que essa nova existência depende delas mesmas. Será feliz ou desgraçada, segundo o que tiverem feito neste plano, e podem desde já elevar-se tão alto que não mais deverão temer nova queda no lodaçal. Supomos falar a pessoas que acreditam num futuro qualquer após a morte, e não as que só têm o nada como perspectiva, ou que desejam mergulhar a sua alma no todo universal sem conservar a individualidade, como as gotas de chuva no oceano, o que vem a ser mais ou menos a mesma coisa. Se acreditais num futuro qualquer, por certo não admitireis que ele seja o mesmo para todos, pois qual seria a utilidade do bem? Por que reprimir-se? Por que não satisfazer a todas as paixões, os desejos, mesmo à custa dos outros, pois que isso não teria consequência? Acreditai, pelo contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou desgraçado, segundo o que tivermos feito durante a vida, e tereis o desejo de que seja o mais feliz possível, pois que deverá durar pela eternidade. Teríeis por acaso a pretensão de ser uma das criaturas mais perfeitas que já passaram pela terra, tendo assim o direito imediato à felicidade dos eleitos? Não. Admitis, então, que há criaturas que valem mais do que vós, e têm direito a uma situação melhor, sem por isso vos considerardes entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos por um instante, pelo pensamento, nessa situação intermediária que será a vossa, como admitis, e suponde que alguém venha a dizer-vos: sofreis, não sois tão felizes como poderíeis ser, enquanto tendes diante de vós os que gozam de uma felicidade perfeita. Quereis trocar a vossa posição com a deles? Sem dúvida, respondereis. Mas o que devo fazer? Quase nada. Recomeçar o que fizeste mal e tratar de fazê-lo melhor. Hesitaríeis em aceitar, mesmo que fosse ao preço de muitas existências de prova? Façamos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem estar na miséria extrema, passa pelas privações decorrentes de sua precariedade de recurso, viessem dizer: eis uma imensa fortuna que podereis gozar, sendo porém necessário trabalhar rudemente durante 1 minuto. Fosse ele o maior preguiçoso da terra e diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. O que será isso para acabar com a minha vida na abundância? Ora,
O que é a duração da vida corporal em relação à eternidade? Menos que um minuto, menos que um segundo. Ouvimos algumas pessoas este raciocínio, ouvimos algumas vezes este raciocínio. Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o reinício de uma série de misérias e tribulações. Acharão por acaso que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro do que em lhe conceder os meios de reparar as suas faltas? 2 fabricantes tinham cada qual um operário que podia aspirar a se tornar sócio da firma. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram mal certa vez o seu dia de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos fabricantes despediu o seu empregado, apesar de suas súplicas, e este, não mais encontrando emprego, morreu na miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia e me deves uma compensação. Fizeste mal o seu trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar. Trata de fazê-lo bem e eu te conservarei, e poderá continuar aspirando à posição superior que te prometi. Seria necessário perguntar qual dos 2 fabricantes foi o mais humano? Deus, que é a própria clemência, seria mais inexorável do que um homem? O pensamento de que a nossa sorte está para sempre fixado em alguns anos de prova, ainda mesmo quando nem sempre dependesse de nós atingir a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de pungente, enquanto a ideia contrária é eminentemente consoladora, pois não nos tira a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos a favor ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese mais do que a outra, diremos que, se pudéssemos escolher, ninguém preferiria um julgamento sem apelo. Um filósofo disse que, se Deus não existe, seria necessário inventá-lo para a felicidade do gênero humano. O mesmo se poderia dizer da pluralidade das existências. Mas, como dissemos, Deus não pede licença, não consulta as nossas preferências, as coisas são ou não são. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos o problema sob outro ponto de vista, fazendo sempre abstração do ensinamento dos espíritos e unicamente, portanto, como estudo filosófico. Se não há reencarnação, não há mais do que uma existência corporal. Isso é evidente. Se nossa existência corporal é a única, a alma de cada criatura foi criada por ocasião do nascimento, a menos que admitamos a anterioridade da alma. Mas nesse caso perguntaríamos o que era a alma antes do nascimento e se o seu estado não constituiria uma existência sob qualquer forma. Não há, pois, meio termo. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se ela existia, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não a tinha, era mais ou menos como se não existisse. Se tinha, sua individualidade era progressiva ou estacionária? Num e no outro caso, qual a sua situação ao chegar ao corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que dá no mesmo sentido, que antes da encarnação só tinha faculdades negativas, formulamos as seguintes questões. 1. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? 2. De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade
para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? 3. De onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem para outros? 4. De onde vêm para certas crianças os impulsos precoces de vícios ou virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? 5. Por que alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que outros? 6. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança hotentote de peito e a educarmos, enviando-a depois aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton? Perguntamos qual a filosofia ou teosofia que pode resolver esses problemas. Ou as almas são iguais ao nascer ou não são. Quanto a isso, não há dúvida. Se são iguais, por que essas tamanhas diferenças de aptidões? Dirão que dependem do organismo, mas nesse caso, teríamos a doutrina mais monstruosa e imoral. O homem não seria mais do que uma máquina, joguete da matéria. Não teria a responsabilidade dos seus atos. Tudo poderia atribuir às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, foi Deus quem as criou assim. Então, por que essa superioridade inata conferida a alguns? Essa parcialidade estaria conforme com a justiça e o amor que se dedica por igual a todas as criaturas? Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores e progressivas e tudo se explicará. Os homens trazem ao nascer a intuição do que já haviam adquirido. São mais ou menos adiantados segundo o número de existências por que passaram ou conforme estejam mais ou menos distanciados do ponto de partida. Precisamente como numa reunião de pessoas de todas as idades, cada uma terá um desenvolvimento de acordo com o número de anos vividos. Para a vida da alma, as existências sucessivas serão o que os anos são para a vida no corpo. Reuni um dia 1000 indivíduos de 1 até 80 anos. Suponde que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores e que na vossa ignorância julgais todos eles nascidos no mesmo dia. Perguntaríeis naturalmente por que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Mas, se a nuvem que vos oculta o passado for afastada, se compreenderdes que todos viveram por mais ou menos tempo, tudo estará explicado. Deus, na sua justiça, não podia ter criado almas mais perfeitas e outras menos. Mas, com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos nada tem de contrário à mais rigorosa equidade. É porque só vemos o presente e não o passado, que não compreendemos. Esse raciocínio repousa sobre algum sistema, alguma suposição gratuita? Não, pois partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade de aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. E verificamos que esse fato é inexplicável por todas as teorias correntes, enquanto a explicação é simples, natural, lógica por uma nova teoria. Seria racional preferirmos aquela que nada explica à outra que tudo explica? A doutrina espírita é a mais ampla do que tudo isso. Para ela, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens, seres humanos cujos espíritos são mais ou menos atrasados, mas sempre suscetíveis de progredir. Isso não está mais conforme a justiça de Deus? Vimos a alma no seu passado e no seu presente. Se a consideramos quanto ao futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. 1.
Se a existência presente deve ser decisiva para a sorte futura, qual é na vida futura, respectivamente, a posição do selvagem e a do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou estarão distanciados no tocante à felicidade eterna? 2. O homem que trabalhou toda a vida para melhorar-se estará no mesmo plano daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve o tempo nem a possibilidade de melhorar? 3. O homem que praticou o mal, por não ter podido esclarecer-se, é culpado por um estado de coisas que dele em nada dependeu? 4. Trabalha-se para esclarecer os homens, para os moralizar e civilizar. Mas, para um que se esclarece, há milhões que morrem cada dia antes que a luz consiga atingi-lo. Qual é a sorte destes? Serão tratados como réprobos? Caso contrário, o que fizeram eles para merecerem estar no mesmo plano que os outros? 5. Qual é a sorte das crianças que morrem em tenra idade antes de poderem ter feito o mal ou o bem? Se estiverem entre os eleitos, por que esse favor, sem nada terem feito para merecer? Por que esse privilégio foram a elas subtraídas as tribulações da vida? Há uma doutrina que possa resolver essas questões? Admiti as existências sucessivas e tudo estará explicado de acordo com a justiça de Deus. Aquilo que não pudermos fazer numa existência, faremos em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso. Cada um será recompensado segundo o seu verdadeiro merecimento. E ninguém é excluído da felicidade suprema a que pode aspirar, sejam quais forem os obstáculos que encontre no seu caminho. Essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito, porque os problemas psicológicos e morais que não encontram solução, a não ser na pluralidade das existências, são inumeráveis. Limitamo-nos apenas aos mais gerais. Seja como for, talvez se diga que a doutrina da reencarnação não é admitida na Igreja. Isso seria, portanto, a subversão da religião. Nosso objetivo não é no momento tratar dessa questão, bastando-nos haver demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclame Deus como a bondade e a razão por excelência. O que teria acontecido à religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, tivesse resistido à evidência e expulsado de seu seio quem não acreditasse no movimento do Sol e nos 6 dias da criação? Que crédito mereceria e que autoridade teria entre os povos esclarecidos uma religião baseada nos erros evidentes oferecidos como artigos de fé? Quando a evidência foi demonstrada, a Igreja sabiamente se alinhou ao seu lado. Se está provado que existem coisas que seriam impossíveis sem a reencarnação, se certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por este meio, será necessário admiti-lo e reconhecer que o antagonismo entre essa doutrina e os dogmas é apenas aparente. Mais tarde demonstraremos que a religião talvez esteja menos afastada dessa doutrina do que se pensa, e que ela não sofreria mais ao admiti-la do que com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos que a princípio pareciam opor um desmentido aos textos sagrados. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de muitas passagens das Escrituras, e encontrando-se especialmente formulado de maneira explícita no Evangelho, abre aspas. Descendo eles da montanha após a transfiguração,
Jesus lhes preceituou, dizendo: Não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Seus discípulos então o interrogaram e lhe disseram: Por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, lhes disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes o fizeram sofrer tudo quanto quiseram. Assim também eles farão morrer ao Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que era de João Batista que ele lhes havia falado. Esse trecho está em São Mateus, capítulo 17. Ora, se João Batista era Elias, houve então a reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Seja qual for de resto a opinião que se tenha sobre a reencarnação, quer a aceitem ou não, ninguém a ela escapará por causa da crença em contrário. O ponto essencial é que se apoia na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo e, portanto, não é antirreligioso. Raciocinamos como dissemos, fazendo abstração de todo ensinamento espírita que, para certas pessoas, não tem autoridade. Se, como tantos outros, adotamos a opinião referente à pluralidade das existências, não é somente porque ela veio dos espíritos, mas porque nos parece a mais lógica e a única que resolve as questões até então insolúveis. Que ela nos viesse de um sistema moral e a adotaríamos da mesma maneira, não hesitando em renunciar às nossas próprias ideias. Do mesmo modo, nós a teríamos repelido embora viesse dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras. Porque sabemos por experiência que não se deve aceitar de olhos fechados tudo o que vem dos espíritos, como aquilo que vem da parte dos homens. Seu primeiro título aos nossos olhos é, e antes de tudo, o de ser lógica. Mas ainda tem outro que é o de ser confirmado pelos fatos. Fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e raciocinado pode revelar a quem se der ao trabalho de observá-los com paciência e perseverança e diante dos quais a dúvida não é mais possível. Quando esses fatos se popularizarem, como os da formação e do movimento da Terra, será necessário reconhecer a evidência e os seus opositores terão gasto em vão os argumentos contrários. Reconheçamos, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única a explicar aquilo que, sem ela, é inexplicável, que é eminentemente consoladora e conforme à justiça mais rigorosa, sendo para o homem a tábua de salvação que Deus lhe concedeu na sua misericórdia. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a respeito. Eis o que se lê no Evangelho segundo São João, capítulo 3. Abre aspas. 3. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer quando está velho? Pode ele entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, que, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Este capítulo
se finda aqui essas considerações de Allan Kardec, muito importantes sobre a pluralidade das existências, consolida ainda mais a nossa fé, que acreditamos num Deus justo, num Deus bom, infinitamente bom e misericordioso. E aí, diante dessas considerações todas, não há como fugir da lógica da reencarnação, porque uma vida apenas nem seria suficiente, e diante de tantas diferenças que testemunhamos no nascimento de tantos, não haveríamos de encontrar justiça na bondade de Deus se pensássemos em apenas uma existência. Então, mais uma vez, Kardec, através dessas considerações, nos faz clarear ainda mais o nosso pensamento e deixando a nossa fé muito mais sólida na justiça e na bondade de Deus. A todos nós que estamos dentro dessa doutrina espírita maravilhosa, que fala e que nos faz compreender a questão da pluralidade das existências. Vamos encerrando por aqui, agradecendo a Deus Pai e a Jesus por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, de nos conhecermos cada vez mais a fundo para podermos prosseguir servindo ao nosso próximo da melhor forma como pudermos para chegarmos até Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações, livrando-nos sempre de todo o mal. Uma boa tarde a todos.